Olá, boa noite, sejamos todos bem-vindos mais uma vez para a nossa exposição virtual da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar conectados em pensamentos com a espiritualidade do Centro Espírita Allan Kardec, que nos assiste, que nos mantém e que está ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, para que possamos desenvolver esse trabalho que tem sido a nossa forma de relacionamento nos últimos tempos, né? Que tem nos dado ânimo, incentivo para seguirmos adiante. Então, com essa espiritualidade que nos assiste, com os irmãos do Centro Espírita Allan Kardec, nós iniciamos mais uma vez uma palestra doutrinária com a intenção de transmitir e levar a todos os nossos irmãos, frequentadores e amigos, uma palavra de conforto. E iniciaremos assim a nossa exposição da noite de hoje com a mensagem do livro Coragem, psicografia de Chico Xavier por diversos espíritos, que nos traz a seguinte mensagem do Espírito André Luiz: para renovar-nos. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo e sim enfrente as consequências deles, a fim de ratificar-se como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos, experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. André Luiz. Então, refletindo com essas palavras de renovação que nos inspira André Luiz nesse momento, elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Criador, ao nosso governador do planeta, Jesus Cristo, agradecendo a oportunidade de ter nos confiado a atual existência, agradecer a oportunidade de estarmos encarnados e de estarmos vivenciando esse momento, distribuindo a tantos quantos estão conosco no caminho as suas palavras, as suas consolações, para que muitos que não te conhecem te encontrem e definitivamente decidam seguir ao teu lado. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado aos benfeitores e aos nossos irmãos encarnados que nos proporcionam estes momentos de troca e aprendizado. Que assim seja. Então, pessoal, boa noite a todos mais uma vez.
Hoje temos a missão de falar um pouquinho sobre a serenidade diante das dificuldades. Esse é o tema que nos traz hoje, mais uma vez, para reflexão com os irmãos. E para que possamos aqui estar reunidos e desenvolver esse tema tão complicado de se praticar, porque o grande desafio da doutrina espírita é a prática, né? A teoria, nós sabemos que ela é bela, mas a prática é que nos ensina, é a que nos remete às nossas conquistas verdadeiras. Então, nós fomos procurar lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que nos fala sobre bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a brandura e a pacificidade. Tema esse que nos traz várias reflexões dentro desse capítulo. Esse capítulo vem nos falar, em primeiro lugar, sobre as injúrias e violências. Nos fala também sobre a afabilidade e a doçura. Nos traz uma contribuição sobre a paciência. Nos fala sobre obediência e resignação. E nos explica o que é a cólera. E aí, nós, diante de tantas explicações que o Evangelho nos traz, temos que buscar forças nesse momento em que não esperávamos estar passando por tamanha provação que de repente se apresentou em nossas vidas e modificou os nossos hábitos, a nossa rotina, o nosso proceder, as nossas relações pessoais, as nossas relações mais íntimas. Houveram grandes modificações em tudo isso. E como nós devemos estar nos sentindo nesse momento? E aí nós olhamos ao nosso lado, ao nosso redor, as pessoas que estão convivendo conosco, nas nossas relações pessoais, familiares, as relações de trabalho, e nós vemos muitas pessoas que não estão seguindo as normas de cuidados, ou pelo menos não estão seguindo como nós seguimos, ou como nós gostaríamos que estivessem seguindo para conosco e nós para com os outros. E assim nós estamos todos misturados num momento estranho, onde nós percebemos que todo mundo está mais explosivo. Todo mundo está menos resignado, todo mundo está com os nervos à flor da pele, né? Nós estamos descobrindo pessoas que estão praticando algumas práticas assim de cultivar animais diferentes em casa, né? Hoje em dia as pessoas já não se contentam mais em ter apenas cães e gatos como animais domésticos. Estão aparecendo situações diferentes aí que estão, né, nos deixando aterrorizados diante das notícias de pessoas que estão cultivando cobras, animais peçonhentos, situações que levam ao risco de vida, né? Como a gente vê tantas coisas que está acontecendo nesse mundo e como nós estamos nos portando nesse mundo atual. Esse mundo que nos remete a situações tão impensadas, né? Pessoas brigando, hoje as pessoas brigavam no trânsito já por qualquer coisa, hoje brigam por causa da máscara.
né? A gente tá cobrando dos outros atitudes. E por quê? Por que que nós estamos tão nervosos, tão irritados, né? E como manter essa serenidade diante de tanta violência? Porque tudo isso é uma violência. Tudo isso que nós estamos vivenciando é, antes de tudo, uma violência com a nossa liberdade de ir e vir, que foi, digamos assim, confiscada. Nós estamos nos sentindo violados na nossa confiança, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina. E isso vai nos trazer consequências se nós não começarmos a trabalhar isso na nossa cabeça, na nossa vida, na nossa rotina, desde agora. Já deveríamos estar trabalhando isso antes da pandemia, e a pandemia só acelerou um processo que nos obriga a trabalhar a nossa cabeça, a nossa aceitação, a nossa disposição em melhorar. Então, falando sobre os brandos e pacíficos, Jesus vem nos falar que não devemos menosprezar os nossos irmãos, não devemos xingá-los de alguma forma, não devemos ser grosseiros ao falar com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de jornada. Mas como evitar diante de tanta loucura que agora se apresenta? E aí o mestre nos explica, né, que não importa, não é tanto o que a gente fala, e sim a maneira como nós falamos. E se nós estamos realmente sendo exemplos, se nós realmente estamos agindo de acordo com aquilo que gostaríamos que os outros agissem para conosco. Isso é a maneira mais importante que nós devemos estar vinculados. Isso é a ideia principal. Nós estamos realmente agindo para com os outros como nós gostaríamos que os outros agissem para conosco? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para a nossa consciência. E se não estamos, que comecemos a praticar isso já. Que comecemos a fazer isso imediatamente. Os brandos e pacíficos são aqueles que, se reconhecendo em paz consigo mesmos, sentem a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo de Jesus, propagando a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. Estes são os brandos e pacíficos que Jesus vem nos falar. Aqueles que xingam, que brigam, que cobram dos outros atitudes, que chamam os outros de loucos o tempo todo por não estarem fazendo isso ou aquilo, por não estarem agindo de acordo com o que manda o figurino, ou o que se convencionou agora ser o novo normal, são xingados, são excluídos, né? E qual é a posição do cristão? Será que o cristão é aquele que tem que atirar pedra também? Será que o verdadeiro cristão, aquele que tem que ser manso e pacífico, ele tem a missão de cobrar dos outros atitudes? Não, né? A doutrina espírita vem nos esclarecer que a missão do brando e pacífico é ser exatamente o que a palavra nos remete. Ser brando, ser calmo, ser tranquilo, ser sereno diante das dificuldades. Ser pacífico é pacificar, levar o amor, ensinar a paz. Mas como ensinar a paz num mundo tão conturbado? Sendo exemplo, buscando a paz. E se nós não temos condições ainda de cobrar ou de ser
busquemos essas condições dentro de nós, nos fortaleçamos dentro de nós mesmos. Porque se nós confiamos que existe um Deus e este Deus é bom e justo para com seus filhos, nós sabemos que este planeta está em transformação. Este planeta está se melhorando. E tudo que precisa melhorar passa por uma certa turbulência por um determinado tempo, para depois estar de acordo. É como quando iniciamos uma reforma. Não existe uma reforma sem sujeira, sem barulho, sem quebrar parede, sem poeira, sem tirar as coisas do lugar. Mas depois que a reforma é feita, tudo vai para o seu lugar e tudo fica melhor. Nós podemos não ver isso agora, nós podemos não sentir isso agora, mas nós temos que confiar na bondade de Deus, na bondade de um Deus justo e bom. A doutrina espírita veio nos mostrar, veio nos ensinar que Deus é justo e bom e que a justiça divina nunca falha. Então, se nós temos essa consciência, nós temos que ser exemplos disso e não nos deixarmos enredar por estas atrocidades, por essas loucuras, por essas selvagerias que tomam conta das pessoas quando estão nervosas, irritadas, com medo do futuro, com medo do amanhã, com medo do que vai ser daqui a pouco, porque senão todos nós vamos desenvolver distúrbios de várias ordens. Os primeiros deles, os primeiros da lista são a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Os mais graves, após esses, são os pensamentos suicidas, a agressividade exagerada com os nossos convivas, com aqueles que estão ao nosso lado, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com aqueles que estão também junto conosco, dando o melhor de si para que a economia se mantenha, os empregos se mantenham, as vidas das pessoas se mantenham. Então, nós temos que buscar essa serenidade dentro dos exemplos que nós temos da justiça divina. Se nós cremos nas promessas de Cristo, se nós nos debruçamos sobre estes ensinamentos por tanto tempo, é porque nós acreditamos que eles são verdadeiros. Ah, mas eu não estudo a doutrina espírita há tanto tempo assim. Eu comecei a estudar a doutrina espírita tem apenas 3, 4 anos, 5, 10 anos. Então, meus irmãos, nós temos que ter consciência de outra coisa, se já conhecemos um pouquinho da doutrina espírita. Nós cristãos, não só os espíritas, nós cristãos, nós que entendemos que Cristo veio para nós, para nos ensinar. Nós, antes de nascermos neste corpo físico, nós vivenciamos um aprendizado na espiritualidade. Nós estivemos em um curso intensivo na espiritualidade para termos condições de encarnar na Terra nestes anos contemporâneos. E nós, antes de encarnar, estivemos sendo preparados para este momento de transição planetária que estamos vivenciando agora. E se é difícil para nós, que já fizemos esse pré-estudo espiritual, e se já estamos no corpo físico e estamos dentro de um entendimento cristão, imagina para tantos irmãos nossos que sequer creem em Deus, que sequer creem na ciência ou
em qualquer coisa que não seja apenas o seu ego e a sua materialidade. Existem muitos irmãos nossos que só acreditam no que é material, no que se pode ver e tocar, no que se pode sentir, eles não creem. E aí estas pessoas são agressivas, estas pessoas tendem a tumultuar os ambientes, as situações, a mídia, a opinião pública. Então, todos aqueles que se dizem conhecedores das verdades cristãs e nunca antes, diante desta pandemia, nós temos condições de observar quem realmente vive um pensamento cristão e quem não vive, quem vive de uma aparente felicidade e quem não vive. Nós, diante dessa pandemia, estamos tendo a oportunidade de observar as verdades da vida, as verdades de quem realmente crê em Jesus. Mas não é crer num Jesus que vai vir e vai fazer um milagre, salvando tudo e todos e não deixando que nada de ruim aconteça. Porque isso, meus irmãos, isso é enganação. Milagres sem que nós façamos a nossa parte não existem. Milagres sem que nós demos a nossa contribuição, ele não é verdadeiro. O milagre, o verdadeiro milagre, é aquele que tem a nossa parcela, a nossa contribuição, a nossa energia, a nossa força, a nossa disposição em lutar e servir. Então, nesse capítulo, Jesus nos promete que os brandos e pacíficos serão contemplados. O brando e o pacífico é aquele que, diante da dificuldade que agora atravessamos, e que já atravessamos algumas outras guerras, enfim, o verdadeiro cristão é aquele que vai à luta, é aquele que, mesmo diante da dificuldade, trabalha, é aquele que, mesmo diante da dificuldade, se não pode sair da sua casa para trabalhar, aproveita as ferramentas que tem para divulgar a palavra do Cristo, para divulgar o consolo a quem sofre. Aproveita as ferramentas da tecnologia para levar palavras de consolo, palavras de conforto, e quando tem oportunidade de o fazer materialmente, não se nega diante de levar o socorro para quem precisa, um alimento, uma coberta, oferecer ajuda a alguma pessoa que mora sozinha, levando alguma encomenda, alguma compra, alguma coisa que possa fazer. O cristão verdadeiro não fica perdendo tempo com discussões banais, disseminando ódio, injustiça, medo, pavor. O verdadeiro cristão coloca as mãos ao trabalho do Senhor e leva esperança. Porque o verdadeiro cristão, aquele que está fazendo da sua vida uma obra de divulgação dos ensinamentos de Jesus, ele foi chamado à grande festa das bodas e está escolhido, mas ele precisa se revestir da roupa apropriada para participar dessa festa. E a roupa apropriada para participar dessa festa é a fé, é o trabalho, é o pensamento sereno, é a disposição. E esta roupa se tece com as mãos. Esta roupa se tece com a ferramenta que nós temos de trabalho,
de servir, de ajudar e de disponibilizar àqueles que sofrem uma palavra de conforto, uma palavra de consolo e de ser exemplo diante das situações. Não adianta nós nos debatermos em brigas, em discussões, em dissensões. Não adianta. Nós temos é que dar a nossa contribuição. E a nossa contribuição é o trabalho. E este trabalho é que vai nos dar serenidade diante das aflições. Porque deixamos de ocupar o papel de vítimas da pandemia. A humanidade está sendo vítima da pandemia. A humanidade não está sendo vítima da pandemia. A pandemia é um acontecimento, como tantos outros que já aconteceram. A pandemia está nos obrigando a termos outro comportamento diante da vida. A pandemia está nos tirando daquela loucura que nós estávamos, do consumismo, do materialismo, da busca desenfreada em ter, em dissensão do ser, e está nos remetendo a pensarmos quem nós somos, o que nós somos. E nós somos espíritos, nós não somos corpos. Nós estamos aqui em corpos, exercitando uma experiência corporal, mas nós somos espíritos imortais. Nós sobreviveremos. Muitas pessoas estão partindo, estão morrendo, assim como sempre morreram muitas pessoas antes da pandemia. E nós não contávamos os números. Mas muitas pessoas já morrem diariamente, mensalmente, anualmente, vítimas da violência doméstica, vítimas dos acidentes no trânsito, vítimas de cânceres, vítimas de doenças infecto-contagiosas, de fome, de frio, de abandono. As mortes pela pandemia são uma causa a mais de mortes, uma causa de maiores números de mortes. Quem sabe são números expressivos, mas o que estará acontecendo a cada um desses irmãos que está desencarnando, a cada um sabemos que existe algo reservado. A cada um que está partindo para um novo aprendizado, está partindo para um novo planeta, para uma nova experiência espiritual. E nós que estamos aqui na Terra, estamos passando por uma experiência de melhoramento desse planeta. Talvez um melhoramento que nós não consigamos alcançar nesta existência, mas deixaremos para as nossas gerações futuras, aqueles que vierem após a nós, nossos descendentes, e quem sabe no futuro próximo nós tenhamos merecimento de reencarnar novamente na Terra, se estivermos melhores e se a Terra estiver melhor, depende do nível evolutivo que nós estejamos. Mas o que nós estamos vivenciando é uma experiência pela qual nós somos preparados antes de reencarnar. Nós temos medo? Temos. Quem nunca foi fazer uma prova de escola ou de faculdade que não estava com medo? Medo da prova, medo do resultado, medo de rodar. O medo é um dos mecanismos do nosso instinto de preservação. O medo é algo que nos instiga a ir atrás, a buscar. Mas nós não podemos nos agarrar ao medo e deixar que ele tome conta de nós. Porque assim nós desenvolveremos
doenças ao invés de vontade de lutar. Então, nós temos que buscar a nossa melhora. Nós temos que buscar a nossa cura. E a nossa cura está no nosso trabalho, nas ações que nós desenvolvermos para mantermos a nossa mente saudável, o nosso corpo saudável, a nossa imunidade em alta, a nossa disposição em seguir adiante. Eu consigo fazer isso me dedicando ainda mais aos estudos. Outros conseguem fazer isso se dedicando a outras artes, a música, a poesia, as artes manuais. Tem pessoas que estão em casa, mas estão tecendo os enxovais que serão doados às crianças, as touquinhas ou sapatinhos que serão doados. Tem pessoas que estão em casa, mas estão costurando roupas para serem doadas. Tem pessoas que estão em casa e estão tecendo máscaras para serem doadas. Há aqueles que estão tecendo máscaras e coisas para serem comercializadas, o que não é reprovável diante de uma economia que está instável. Mas as pessoas estão trabalhando, ótimo. Agora, o que nós não podemos é nos deixar enredar pelo negativismo, pelas brigas, pelas dissensões, pelos nervosismos. E os nervosismos, eles estão aflorados, porque nos foi violada a condição de liberdade de ir e vir. Nos foi violada a condição de poder abraçar, beijar, tocar as pessoas que a gente mais ama. E nunca antes a gente percebeu que ama tanto as pessoas que convivem conosco. Nossos familiares, nossos colegas de trabalho, as pessoas que estão conosco diariamente. Como nós gostávamos delas e sequer muitas vezes notávamos as suas presenças. Nós podíamos tocar, abraçar e beijar as pessoas todos os dias. E muitas vezes nós esquecíamos de fazer. E hoje nós sentimos tanta falta de poder tocar as pessoas. Nós temos animais domésticos que estão salvando vidas. Pessoas que vivem sozinhas e que têm um animalzinho para cuidar, para lhe fazer carinho, para receber carinho dele. Né? Nós sempre tivemos essa liberdade e foi tirado isso de nós. Mas nós temos que aprender a nos adaptar. O que nos diferencia dos animais e das outras escalas de evolução da Terra é a nossa capacidade e a nossa inteligência e a nossa capacidade de nos adaptar. Então, nós estamos passando por uma situação que nós estamos nos adaptando. E vamos estar nos adaptando pelos próximos anos. O nosso normal não é mais normal. Por isso, quando nós chamamos alguém de louco, nós temos que pensar duas vezes. Porque o que define a loucura e a normalidade é um fio muito tênue. Às vezes, tão tênue que a pessoa ultrapassa os limites desse fio em 1/1000 de segundos e comete atrocidades. Então, a loucura e a normalidade, ela não está definida num grau exato. Ela está definida na nossa capacidade de adaptação e de aceitação. Que nós possamos refletir sobre isso,
que possamos melhorar as nossas atitudes, a nossa disposição em sermos mais humanos, mais humildes, mais fraternos, e com certeza nós conquistaremos a serenidade necessária para mudar as nossas vidas de forma a conviver melhor com as dificuldades. Então, hoje, em especial, nós vamos encerrar a nossa transmissão de hoje com a oração da serenidade. Muitos a conhecem, mas ela vem muito a calhar. É uma oração pequena, simples, de uma profundidade muito grande. Então, nós encerraremos a nossa exposição de hoje falando a oração da serenidade e que todos nós possamos praticá-la em nossas vidas. A oração da serenidade diz o seguinte: Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Que assim seja. Que Jesus nos ilumine, que nos dê uma boa semana e que tenhamos condições todos nós de estarmos juntos na semana que vem para mais um momento juntos. Boa noite.